Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jaqueline e vou me descrever. Sou branca, tenho os olhos verdes, cabelo castanho claro, estou usando uma camiseta preta. Na aula de história de hoje, nós vamos falar sobre as fontes históricas. A habilidade que a gente vai seguir é analisar a importância das diferentes linguagens visual, oral, escrita, audiovisual, material e imaterial em diferentes sociedades e épocas. O objetivo da aula é as formas de registro da história e da produção de conhecimento histórico. Galera, antes de começar a aula, quero que vocês anotem qual a importância das fontes históricas. Aí no final da aula a gente vai conversar sobre elas. Vamos começar, galerinha? Então, o que é fonte histórica, né? São vestígios materiais e imateriais produzidos pelas ações humanas ao longo do tempo. Né? As fontes são os elementos utilizados pelos historiadores, pesquisadores, para estudar a história, né? Bem como a origem e a cultura de um povo. Até o século XIX, os historiadores positivistas acreditavam que o único tipo de documento válido para a construção do conhecimento histórico era escrito oficiais ligados ao Estado. Aí no século XX, outros documentos também passaram a ser considerados como fontes históricas escritas, né? Como cartas, livros, revistas, diários, certo? Então, fontes históricas, galerinha, é tudo aquilo que a gente produz enquanto a gente vive. Uma carta que a gente manda, nosso diário, as fotografias, tudo isso são as fontes históricas, certo? Agora vamos falar sobre as fontes materiais e imateriais. As fontes materiais são os vestígios físicos decorrentes da atividade humana, certo? Então, a gente tem como exemplo roupas, esculturas, vestuários, móveis, ferramentas e até os fósseis. As fontes imateriais são elementos não físicos que ajudam a gente a entender a cultura de uma sociedade. As lendas, crenças, tradições, festas populares, hábitos, costumes. E ambas fontes, elas são essenciais na expressão cultural e na transição de valores e crenças. Certo, galerinha? Fontes visuais, que são documentos históricos em formato de imagem, que ajuda a gente a entender a história. Então, a gente tem como exemplo as pinturas rupestres, a gente tem aqui também uma fotografia da ditadura militar, a gente tem uma escultura do Egito, certo? A pintura de Dom Pedro, tudo isso é as fontes visuais. As fontes orais é a forma mais antiga de comunicação humana e continua sendo fundamental na sociedade contemporânea. Ela possibilita a transmissão direta de informação e de tradições culturais e conhecimento entre as pessoas. Né? A gente tem como exemplo testemunho de pessoas transmitido oralmente, depoimentos, músicas. Então, pessoal, quando o avô de vocês falam sobre como era o trabalho deles antigamente, como era a vida deles, quando os pais de vocês falam como que eram quando eles iam para a escola, tudo isso são as fontes orais, certo? Fontes escritas é a fonte de comunicação duradoura e amplamente utilizada na sociedade. Ela permite a transição e a preservação de informações e a comunicação além do espaço e o tempo imediato. Então, a gente tem como exemplo cartas, crônicas, ofícios, diários. Aí a gente tem o diário da Anne Frank, né? Que ela faz os relatos enquanto ela estava escondida na Segunda Guerra Mundial. A gente tem a escrita cuneiforme. Temos também a carta de Pero Vaz de Caminha, certo? As fontes audiovisuais, elas desempenham um papel crucial na expressão estética e na representação da ideia e na comunicação de emoções. A gente tem como exemplo cinema, televisão, reportagens, músicas. Certo, galerinha? E aí, pessoal, pedi para vocês escreverem no começo da aula qual é a importância das fontes, né? Então, a importância das diferentes formas de linguagem, visual, oral, escrita, audiovisual, material e imaterial, é fundamental na comunicação e na transmissão de conhecimento, né? Na expressão criativa e na construção da identidade cultural. As fontes, pessoal, é como pista para os historiadores, para eles entenderem como que era a vida e as ações das pessoas em determinada época, em determinada sociedade, para a gente ver como que vivia essas pessoas, certo? Assim a gente consegue saber como era o passado, né? Nos ajudando
a aprender cada vez mais. Galerinha, essa foi a aula de hoje e até a próxima aula.